Olá, pessoal. A paz do Senhor. Quem fala é o Kleber Ramos. Estaremos dando início à nossa terceira aula da matéria Introdução à Profecia. Daniel. Estamos estudando o livro de Daniel e aí estamos dando uma introdução à profecia. Você sabe que o livro de Daniel é um dos livros proféticos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Daniel, o profeta. Então, estamos hoje na terceira aula, ou neste vídeo estamos na terceira aula, e eu convido você a assistir o vídeo até o fim, a compartilhar esse conteúdo, a se inscrever no canal do Ibadejuf, no YouTube do Ibadejuf, e também a curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e irmãos. E, é claro, continue sempre orando por nós, porque nós precisamos da graça do Senhor para tudo que fazemos nessa vida, não é mesmo, meus amados? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Estaremos hoje vendo, nesse vídeo, acontecimentos de Daniel, no capítulo 3, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Então, você vê a imagem ilustrativa, né? Dos três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia tiveram seus nomes mudados, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso era uma forma de fazer com que os jovens hebreus se esquecessem da sua cultura, dos seus ensinamentos, do seu modo de vida. Então, o povo dominante, o povo de Babilônia, fazia isso com os seus dominados. Mudava-lhes os nomes e tentava-lhes mudar também a cultura, o modo de pensar, enfim. Por isso eles tiveram os seus nomes mudados. Mas, na realidade, são os nomes babilônicos. Os nomes deles, claro, continuaram. Ananias, Misael e Azarias. Bem, meus irmãos, então Ananias, Misael e Azarias estão sendo os personagens principais desse capítulo 3, claro, personagens humanos, não é mesmo, meus irmãos? Nós estamos falando. E nesse capítulo 3 vemos essa história. Estes três jovens sendo provados quanto à sua integridade espiritual, sua integridade de adoração a Deus como único Senhor e Salvador. Então, na imagem ilustrativa, você vê os três jovens se mantendo em pé diante de toda uma multidão que se ajoelha perante a grande estátua que o rei Nabucodonosor erigiu, provavelmente em sua homenagem, uma grande estátua, e a essa estátua todos foram conclamados a se ajoelhar, a adorar, mas Ananias, Misael e Azarias não fizeram assim. Se mantiveram fiéis à adoração ao único Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, nos diz a palavra de Deus. Portanto, eles, mesmo no reino babilônico, se mantiveram fiéis à palavra de Deus, ao mandamento do Senhor. Vamos continuar, em nome de Jesus. O que acontece nesse capítulo? O orgulho religioso castigado. Neste capítulo temos a história da colossal estátua de ouro feita por Nabucodonosor para ser adorada. Temos também uma consequência disso, a história dos três jovens crentes na fornalha. Ou seja, a estátua foi feita para adoração a Nabucodonosor, mas os jovens cristãos, os jovens crentes, né, melhor dizendo, não adoraram, não se inclinaram, não se prostraram perante essa imagem e foram lançados na fornalha de fogo ardente. História que você conhece, você que é estudante da Bíblia, aluno da Escola Bíblica Dominical, frequentador do curso de doutrina, muito bem sabe. Bem, meus irmãos, essa história, claro, está registrada no livro de Daniel, no capítulo 3. É uma das histórias mais marcantes da Bíblia Sagrada.
no que tange a fé, a esperança, a confiança em Deus, a crença na palavra do Senhor, na obediência aos mandamentos divinos, na vida de jovens que se voltam para Deus, obedecem ao Senhor de maneira integral, de maneira total. Bem, a estátua e a sua inauguração. A estátua do capítulo 2, aqui Nabucodonosor teve em sonho, e aquele sonhou, foi um sonho, né? Um sonho, claro, que simbolizando os impérios mundiais que viriam a estar nesse mundo. Foi um sonho profético. Mas agora, Nabucodonosor faz uma estátua real. Talvez tendo pensado, né, que a estátua do sonho era uma coisa boa de se fazer para se tornar real, ele faz agora uma estátua real. Uma estátua não apenas simbólica ou de sonho, mas uma estátua de 60 côvados de altura, cerca de 29 metros, né? Côvado babilônico tinha mais ou menos 48 centímetros. Então, uma grande estátua. E nessa estátua, ou a essa estátua, todo o povo babilônico deveria se prostrar e adorar. Interessante aí que temos a curiosidade, né? Que esta estátua tinha a base do 6, né? Indicando coisas puramente humanas. Você sabe que o 6 na Bíblia, na simbologia bíblica, na numerologia bíblica, não confunda o estudo da numerologia bíblica com a numerologia satânica ou não cristã, de adivinhar o futuro, de práticas que não convêm à palavra de Deus. Aqui a gente fala da simbologia, dos números, da numerologia, no sentido do bíblico, né, do que significam os números, os símbolos bíblicos. Então, o número 6 na Bíblia significa o homem, as coisas humanas, o poder do homem. Já o número 7 indica o número da perfeição divina, da completude, que 6 dias Deus trabalhou, no 7º descansou. Em 7 dias a terra foi formada, seu final, não é mesmo? Então, 7 significa aí o número da perfeição divina. Bem, vamos continuar. Essa estátua foi erigida no campo de Dura, que era uma província de Babilônia. Essa informação está em Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6. Aí é o número 60 e o número 6 aí, ó. Levantou-se no aquele da simbologia humana, né? Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, essa estátua foi uma grande estátua que Nabucodonosor fez. O arqueólogo Oppert fez escavações nas ruínas de Babilônia. Em 1854, achou o pedestal de uma colossal estátua em um lugar chamado Duar. Seria a Dura aqui da Bíblia? Provavelmente, né? Pode ter sido, então, o resto da gigantesca estátua de ouro de Nabucodonosor, que talvez fosse uma imagem dele. Nabucodonosor, possivelmente tendo pensado que o sonho da estátua, como o sonho vinha de Deus, Deus tinha dado o sonho a ele para revelar as coisas futuras, ele achou boa a ideia e falou assim, vou fazer não apenas uma cabeça de ouro, porque a Babilônia representa a cabeça de ouro, vou fazer a estátua toda de ouro em minha adoração. É o pensamento humano, né? É o pensamento do homem. A Bíblia fala, caminho que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então ele achava que era direito, mas não era um caminho bom, era um caminho de morte. Continuando. A ordem da adoração da imagem do rei e a obediência dos povos.
temos aqui a tentativa de uma religião mundial de aparências, né, de exterioridades. O rei mandou, no versículo 2, diz que, em Daniel capítulo 3, versículo 12, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, ou seja, todos os seus oficiais, os governantes das províncias, que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, aqui é um exemplo da tentativa de uma religião mundial, de aparências. Todo o Império Babilônico tinha que adorar a esta estátua, que possivelmente representava Nabucodonosor. Deveria se ajoelhar a ela, lhe fazer orações, lhe fazer petições. Mas a gente sabe, né, que a religião mundial, apartada, fora de Deus, é algo que você pode até ouvir, mas não satisfaz a alma. Verdadeira religião que satisfaz a alma é Jesus na vida do homem, Jesus na vida da pessoa, Jesus na vida do ser humano. Então, esses jovens crentes do livro de Daniel enfrentaram dois grandes perigos, olha só. Primeiro, lá no capítulo 1, eles enfrentaram a contaminação com coisas materiais, né? Com efeitos espirituais. Eles eram tentados a comer manjares consagrados a ídolos. O rei, no versículo 5 do capítulo 1 de Daniel, diz que foi determinada a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, ou seja, de comidas consagradas aos ídolos. Que eles fossem criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Só que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não concordaram com essa ideia e pediram ao rei para poder ser alimentados com outro tipo de comida, uma comida que não desagradasse a Deus, que não trouxesse problemas espirituais para eles. Eles assim fizeram, tiveram a graça de Deus e a benevolência do rei para poderem se alimentar com outro tipo de comida, outro tipo de alimentação que não ofendia a sua religiosidade, a sua fé em Deus, as suas crenças na palavra do Senhor. Então, o primeiro grande desafio que eles tiveram, venceram. Agora, eles têm um segundo desafio, contaminação com coisas espirituais, religião falsa, adoração a falsos deuses, ou a um falso Deus, que possivelmente estaria representado na estátua de ouro, que seria Nabucodonosor. Mas eles também, nós vamos ver, venceram esta etapa. Continuando. O crime da intolerância religiosa. Olha, no capítulo 3 de Daniel, versículo 6, diz que o rei Nabucodonosor ordenou que todas as pessoas que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E diz no versículo 6, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Olha aí, a intolerância religiosa. Muitas vezes acusam a nós cristãos, né, crentes na pessoa de Jesus, de serem intolerantes no lado religioso, que é uma grande mentira, porque nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, pregamos a palavra de Deus, pregamos ao Senhor, mas de fato não temos nenhum tipo de intolerância religiosa, pelo contrário, amamos todas as pessoas, falamos a verdade, falamos de Deus, temos a nossa postura cristã, mas amamos todas as pessoas. Mas aqui a gente vê a intolerância religiosa, da falsa religião. Quem não adorar, quem não se prostrar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente, ou seja, uma punição horrível, terrível. A gente vê que durante a história, não apenas nesse episódio bíblico, tivemos momentos de intolerância religiosa. Um infame exemplo disso são os horrores da Inquisição, instituído pela Igreja Romana no Concílio de Tolosa, em cerca de 1229 a.C., depois de Cristo, perdão.
Entre os anos 1540 e 1570, esse tribunal matou cerca de 900 mil cristãos. Olha só quanta gente. Por exemplo, na famigerada Noite de São Bartolomeu, na França, em 24 de agosto de 1572, a Inquisição matou 70 mil cristãos. Ou seja, quando a religião, quando a fé se afasta de Deus, se afasta da verdade bíblica, há o perigo da intolerância religiosa. Aqui a gente vê uma história da Igreja Romana, né, que estava afastada de Deus, distanciado do Senhor. Por isso que fez isso. Por isso que agiu dessa maneira. Mas a verdadeira fé, a crença evangélica protestante, indica que devemos respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos continuar? Os jovens hebreus, então, são denunciados. Então, acontece isso, né? Quando a autoridade déspota, autoritária, se achando tudo poderosa, dá uma ordem e não é obedecida, ela quer fazer justiça, quer justiçar. Então, os jovens hebreus são denunciados, por aqueles que tinham inveja e ciúme da capacidade desses jovens hebreus, do talento desses jovens hebreus, da fé desses jovens hebreus. Eles são denunciados. Versículo 8 do capítulo 3 de Daniel diz que no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram, versículo 9, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Aquela famosa saudação, né? De exaltação ao rei. Mas depois dizer, versículo 10, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituis sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Como já falamos, né? Os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas os nomes judaicos deles são Ananias, Misael e Azarias. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, versículo 3, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram esses homens perante o rei. Então o rei questiona, pergunta se aquilo era verdade. E ato contínuo, os jovens permanecendo firmes diante de Deus, na sua fé no Senhor, falaram: é verdade, nós não vamos adorar não, de maneira nenhuma. Nós não vamos adorar, porque nós somos crentes, fomos ensinados assim, que devemos adorar somente ao Senhor, nosso Deus, e vamos manter firme a nossa fé. Então, eles são denunciados, e no versículo 8 diz que no mesmo instante eles foram denunciados, e no versículo 15, Nabucodonosor dá uma outra chance para eles, mas responderam Sadraque, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, rei. Porque o rei ameaçou, né? O rei disse que eles seriam lançados no largo de forno, na fornalha, perdão, de fogo de forno ardente, e seriam mortos. Mas eles resistiram, se mantiveram firmes. Interessante, né, meus irmãos? Que nesse relato a gente não vê Daniel presente. Seguramente Daniel estava viajando ou doente. Do meu ponto de vista, aí é uma opinião pessoal. Entendo que Daniel estava, por certo, em outro trabalho, em outra localidade.
Porque Daniel tinha a mesma fé, a mesma confiança, a mesma crença que os jovens hebreus tinham, que Ananias, Misael e Azarias. Possivelmente eles estavam em outro trabalho, quem sabe viajando, por isso não está aqui presente nesse acontecimento. Vamos dar continuidade? Olha só, os males da ira. O rei Nabucodonosor, ato contínuo, então fica irado, né? Porque os jovens não obedeceram ao seu mandato, com toda a pressão, ameaça de morte, com toda a intolerância, com todas as ordens, com toda a prepotência de um déspota, de um rei autoritário, os jovens se mantiveram firmes, não obedeceram. Eles tinham muita fé no Senhor Deus. Então a ira do rei fê-lo cego, de modo a cometer grandes erros. Interessante, né? Os males da ira. Por isso que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, a Bíblia nos alerta sobre o perigo da gente se irar, sobre o perigo da gente não apenas se irar, mas deixar que a ira continue na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior. Por isso que ela diz: irai-vos, que a gente às vezes fica irado, fica nervoso, fica bravo, mas não, a gente pode irar, ter o pensamento de raiva, mas não guardar aquele pensamento contínuo, constante no coração. E no mesmo dia, na hora que o sol se põe, ou antes que o sol se ponha, lançar isso para fora, pedir perdão a Deus, pedir graça para suportar, ter paciência. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque a ira, remoendo, contida e internada no seu interior constantemente, vai trazer grandes males para você, para o ser humano de maneira geral. O que acontece aqui com o rei, né? Ele utiliza os homens fortes do exército para matar os 3 mansos jovens hebreus. Então ele perde a noção, né? Eram 3 jovens hebreus, mansos, tranquilos. Então ele pega lá o seu exército de elite lá, seus fuzileiros, vamos dizer assim, né? Aqueles mais preparados, mais capacitados, homens mais fortes, mais bem treinados, para matar 3 mansos jovens hebreus. Quer dizer, ele perdeu a noção, né? Não precisava de tanta autoridade assim, porque, por certo, os jovens estavam cientes que tinham que ir para a fornalha de fogo ardente por não adorar a estátua. Então ele aquece demasiadamente a fornalha para, quem sabe, aumentar o sofrimento dos jovens hebreus. Se ele queria prolongar, multiplicar esse sofrimento, ele teria de usar menos fogo, né? Mas ele abrevia, talvez, em tese, abreviaria o sofrimento dos 3 jovens hebreus, aquecendo demasiadamente a fornalha. Porque ele perde a noção das coisas. A ira faz com que você fique assim, né? Translocado, exagerado, perdendo a noção das coisas. A fornalha superaquecida, o que acontece? Consumiu os mais fortes soldados do rei. Olha que interessante, né? A fornalha é para matar os jovens hebreus, mas ela primeiro consome os jovens lá, os fortes, os fuzileiros, vamos dizer assim, os mais preparados soldados do rei. O que acontece, né? Às vezes alguém se ira contra o servo de Deus, contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, e nessa ira ela mesma se prejudica. Não se deve se levantar contra Deus, contra a sua obra. É um grande perigo quando alguém se levanta contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, contra a mensagem de Deus. É o que a Bíblia nos orienta, né? Fala de maneira geral. Olha só que interessante, o contrassenso do rei contra Deus. No capítulo 2, versículo 47,
ele engrandece a Deus. Olha só, Daniel 2:47. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e ele disse a Daniel, ó Deus, estou lendo na versão linguagem de hoje, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses. É o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Ele está exaltando a Deus, né? Engrandecendo a Deus. Agora, aqui no versículo 15 do capítulo 3, ele está desafiando a Deus. Então ele diz aqui, ó, agora, pois, estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então ele diz, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Senhor? Se eu mandar, quem vai poder livrar vocês das minhas mãos? Olha a prepotência. Ele está tão irado que ele perde a noção, né? Ele se acha o Todo-Poderoso. Não acontece isso hoje em dia? Muitos que têm autoridade, que têm poder, que têm nas suas mãos condições de impor penas, ordens, juízos para alguém, se acham Todo-Poderoso, se acham bam, se acham Deus. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas olha o que os jovens respondem. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, eles estão falando assim, ó, próximo assunto, não vamos discutir com o senhor isso. O senhor não manda nada, não. O senhor pensa que é alguma coisa, mas Deus é o Senhor. Eis que o nosso Deus, versículo 17, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Olha que frase maravilhosa. O mundo vem e diz, quem vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é a ideia do mundo. Quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Mas a ideia cristã, a ideia bíblica é, o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, rei. Ou seja, eles têm fé e confiança que Deus pode livrá-los da fornalha de fogo ardente, que Deus pode livrá-los da mão do rei. Mas no versículo 18 eles falam, se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eles estão convictos na sua fé. Lindo, né? Eles estão convictos na esperança de que devem, e na fé, e na crença, na instrução de que devem adorar somente a Deus, ao Senhor, quaisquer que sejam as consequências. Eles não abrem mão da sua fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuando. Paz, firmeza e confiança em Deus ante o perigo. É o que nós acabamos de ler, né? Versículos 17 e 18. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Em meio à dificuldade, à luta, eles têm paz, firmeza e confiança em Deus. Jesus nos falou, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Judas ficou com a bolsa, soldados ficaram com a túnica, o ladrão moribundo ficou com o perdão, João com a mãe de Jesus, mas os discípulos em todos os tempos, eu e você, todos nós, de toda a história da fé cristã, da fé bíblica, da fé em Deus, em todos os tempos nós ficamos com a paz de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mesmo que Deus não nos livre da fornalha, Deus está conosco na fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda a fúria do rei, versículos 19 a 23 do capítulo 3.
nos conta que Nabucodonosor se encheu de ira, se mudou o aspecto do seu semblante. Ele ficou mais irado, mais invocado, mais enfurecido, ensandecido até contra Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Então ele fala e ordena que o fogo se aqueça 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordena aos homens mais fortes que estavam no exército, então, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no forno de fogo ardente. Então eles foram atados com suas capas, calções, seus chapéus, sua vestimenta de maneira geral. E o rei estava furioso, a palavra se apertava. Então, estes homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados pelos homens. Mas ao lançarem a Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo ardente, os homens fortes morreram, porque a chama sobremaneira estava quente. A chama mata aqueles homens. Olha a fúria do rei, olha o estado de fúria. A ira é assim, né? Se não for controlada, olha, o slide está dizendo, ó, ele se encheu de fúria, ficou irado, furioso, no versículo 13. A ira é assim, se não for controlada. Ela deixa a gente transtornado, ensandecido. Transforma-se em cólera, cega, louca. Por isso que a Bíblia nos ordena, nos orienta no Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará mal. Aí está o aviso divino. Continuando, meus irmãos, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 e versículo 34, olha o que a palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo. Estes jovens hebreus estão, então, na galeria dos heróis da fé, de maneira indireta, né? Seus nomes não estão citados, mas com certeza foi esse episódio que inspirou o escritor aos hebreus a dizer que pela fé, que pela confiança em Deus, além de homens terem vencido reinos, praticado a justiça, alcançado promessas, fechado a boca dos leões, caso de Daniel, apagaram, versículo 34 de Hebreus 11, apagaram a força do fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso vemos no caso desses 3 jovens crentes, hebreus. Era a presença de Deus ali mediante a fé. Deus ali estava se manifestando. Deus ali estava com eles. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus nos livra da fornalha, sim, quando estamos em aperto, em dificuldade, em apuros. Deus nos livra da fornalha, mas também muitas vezes o mesmo Deus que livra da fornalha, ele nos livra, nos salva na fornalha. Olha aí, ó. Salvos na fornalha, não da fornalha. Interessante, né? Olha que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu, uma promessa, palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 43, versículos 1 e 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, às vezes a gente passa pelo fogo, mas Deus nos guarda na fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
isso aconteceu, essa promessa maravilhosa se cumpriu cabalmente na vida de Ananias, Misael e Azarias. Deus não nos promete livrar somente da angústia, mas estará conosco na angústia, se tivermos de atravessá-la. Salvos na fornalha foi um milagre maior do que salvos da fornalha. É o caso de Lázaro, por exemplo. O milagre da sua ressurreição foi maior que o da sua cura. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus poderia ter curado Lázaro, não poderia? Podia. Só que Jesus permitiu que ele fosse morto. Ele morresse. Para que o milagre da ressurreição desse mais glória a Deus. Versículo 44 do capítulo 11 de João diz: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, o milagre da ressurreição foi maior que o da sua cura. É o que Deus faz conosco, né, meus irmãos? Através de nós. Vamos continuando. Os anjos, os engenheiros do universo, aí, os espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sim, eles controlam as forças dos elementos da natureza, porque eles têm de Deus essa capacidade. Então diz no relato que Ananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha de fogo ardente. Mas estes homens, para espanto de Nabucodonosor, para espanto da multidão que via, foram vistos com alguém junto a eles. Versículo 24 diz, capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Bendito seja o nome do Senhor. Deus envia o seu anjo para estar junto com o povo de Deus, com o crente, com o servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ato contínuo, meus irmãos. O rei Nabucodonosor se espanta. Diz no versículo 26 que ele se chega à porta do forno de fogo ardente, fala e diz a Sadraque, Mesaque e Abidnego: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então lembra aí que Nabucodonosor, no começo do capítulo, né, estava pedante. Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Quem é ele que poderá vos livrar da minha mão? Mas agora aqui, no versículo 26, ele volta a si novamente, né? Então se chega a Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, fala e diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do reino, todas aquelas autoridades, os homens, né? Todos os poderosos que estavam naquele evento, para, quem sabe, repudiar do servo de Deus, do povo de Deus. E eles viram, versículo 27 do capítulo de Daniel nos diz, Daniel capítulo 3, versículo 26, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha se passado sobre eles. Olha só, nem o cheiro do fogo tinha se passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos. O rei agora entende, né, e compreende, né? Olha só, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram me ouvir, mas eles estavam certos. Tá? Bendito seja o Deus dele, porque eles não confiaram, não quiseram obedecer a minha ordem, mas confiaram em Deus. Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por mim, pois, é feito um decreto, olha só, um decreto raro, um decreto sobre a blasfêmia contra Deus, sobre falar mal de Deus, e para um rei pagão. Olha só o que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz, né? O coração do rei está na mão do Senhor. Ó, o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, ele o inclina. Se é para a direita, inclina para a direita. Se é para a esquerda, inclina para a esquerda. Se é para ficar no centro, fica no centro. Se é ir para trás, vai. O coração do rei está na mão do Senhor. A tudo quanto quer, ele o inclina. Deus controla todas as coisas. Então, Nabucodonosor, de blasfemo contra Deus, de zombador de Deus, ele volta à realidade. Então, ele faz um decreto para que não se blasfeme contra Deus. Um decreto feito por um rei pagão. Versículo 29 diz, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Deus os fez prosperar na província de Babilônia. Olha só, meu irmão, minha irmã, quando nós confiamos em Deus, confiamos no Senhor, ainda que tenhamos que passar pela fornalha de fogo ardente, que simboliza aí na nossa vida, momento de dificuldade, momento de aperto, momento de angústia, momento de tribulação, ainda que Deus não nos livre da tribulação, da fornalha, Ele está conosco na fornalha. E depois, quando entrarmos na fornalha e sairmos da fornalha, Deus nos faz prosperar. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Cara, o rei Nabucodonosor fez prosperar, porque Deus deu ordem ao rei Nabucodonosor para que fizesse prosperar os seus servos. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, vamos terminando essa aula e eu aguardo você no próximo vídeo. Que você continue orando por nós, compartilhando esse vídeo. Como eu disse no início, se inscreva no nosso canal do YouTube. E você que é aluno do Ibadejuf, dos nossos núcleos, seja na sede ou em qualquer outro núcleo espalhado pelo nosso campo, estude a apostila, estude a matéria de Introdução à Profecia, e que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus, a paz do Senhor. Amém.